Iniciando mais um encontro de Medita Unipaz. E eu estou trazendo nesses dias, assim como eu fiz na Medita Unipaz 170, um pouco do entendimento que nós podemos fazer de como a meditação e ou melhor, qual a relação da meditação com os aspectos da nossa mente-cérebro. Que são aspectos relevantes do ponto de vista de entender o processo da meditação e dessa forma nós podemos aprimorar e ampliar a nossa compreensão de como isso acontece em nossa mente e como isso acontece e os aspectos relacionados à nossa vida prática. Então é mais um estudo mesmo. Além, lógico, né, de praticarmos aqui um pouco o nosso silenciamento, o nosso aquietamento, o que eu quero fazer hoje mais ao final desse vídeo. Então, o tema hoje é a meditação e os processos em nossa mente e cérebro, considerando tanto os aspectos físicos quanto psíquicos. Daí, a letra Φ grega, físico e psi, que relaciona ao nosso psiquismo. E para a gente entender isso que eu quero trazer aqui hoje, nós vamos relembrar que o nosso pressuposto metafísico é o noolismo. Nous é um princípio universal de tudo que existe. E esse princípio ele vai além do espaço-tempo e da matéria propriamente dita, né? A visão da ciência oficial é uma visão fisicalista, ou seja, tudo no mundo se resume ao mundo da matéria e energia, portanto, o mundo da física, o mundo físico. Então, tudo está contido ali, e essa é um pressuposto básico da ciência oficial. É claro que é só um pressuposto, então não quer dizer que é a verdade final, mas é de onde tudo tem como ponto de partida para explicar, inclusive, os processos da meditação relacionado à neurociência, né? Ou a ideia de que o cérebro produz tudo. Não é essa a nossa concepção, né? Nós buscamos ir além, entendendo que o universo ele comporta-se como uma grande mente. Nós podemos também pensar como uma consciência universal, para quem preferir essa terminologia, ou mesmo uma visão de Deus, né? Um Deus amplo, né? Não no sentido de um Deus pessoal, né? Como às vezes é colocado, mas no sentido espiritualista mais amplo, que considera esse, se você achar mais conveniente, né, o Deus como um Deus cósmico, né, um Deus universal. Mas nós usamos aqui o termo mente e o símbolo do infinito para representar, né, essa ideia da mente, né? A mente é um infinito e ela está além do espaço-tempo e da própria matéria. Essa mente infinita, ela congrega duas dimensões, pelo menos, que a gente consegue entender, né? Pode ser que existam outras dimensões, mas nós temos a dimensão do espaço-tempo, que é o campo físico, propriamente dito, e a dimensão espaço-tempo e mais alguma coisa, né? Além do espaço-tempo, por isso esse símbolo de mais aqui, que é a dimensão do psiquismo. Daí o campo psiquântico. Então nós temos tanto o campo físico, da física, que a própria física e a física quântica contemplam, quanto também o campo mais amplo do psiquismo, que é onde realmente acontecem as nossas percepções de mundo, como sentimentos, pensamentos, ideias, emoções, insights. Então, tudo isso está além do próprio mundo físico, né? Isso acontece num campo mais amplo, que vai além do próprio espaço-tempo.
Mas isso sem ficar muito trazendo muita confusão de teoria, porque eu acho que é só para dar uma introdução, para a gente poder trazer os elementos que nós queremos apresentar aqui hoje, né? Bom, vamos para o campo físico, né? O campo físico é o campo que a gente vive nele, do ponto de vista de percepção da matéria em si mesma, né? O nosso corpo, propriamente dito, nosso cérebro com seus processos, seus átomos, moléculas, o campo dos objetos que a gente lida, né? Onde estão as diversas coisas palpáveis fisicamente, digamos assim. É claro que daria só esse quadro aqui do campo físico, já daria um seminário, né, do que é física, o que é matéria, o que é energia. E os objetos que a gente tem relação no dia a dia, incluindo então o nosso próprio corpo, e também as ondas eletromagnéticas, né? Tudo aquilo que vai além da própria matéria, é, de considerada hoje, né, a matéria física, mas também nós temos a energia, as energias, energia escura, matéria escura. Então tem todo um imenso arsenal de conhecimentos relacionados a isso. Esse, então, é o campo físico. E nós temos uma experiência, uma percepção imediata, né, muito apropriada disso. Né? Aqui eu fiz só uma imagem de um campo de flores, né, o céu, as nuvens, etc. Mas o campo físico é esse campo comum que nós conhecemos e que nós lidamos com ele. Só que ele não congrega toda a nossa relação de existência, né? Nós estamos para além desse campo físico, nós existimos propriamente no campo psi, que é o psiquismo. O que que é isso? É o campo que a gente representa. A melhor forma de representar, mesmo que não seja a maneira mais talvez condizente com a terminologia, mas a gente usa o campo de vibração, né? Nós temos a nossa verdadeira experiência de vida, a nossa verdadeira experiência de estar no mundo, acontece no nosso psiquismo, né? Essa experiência de sentir os nossos sentimentos, nossas emoções, as ideias, isso que nós fazemos aqui, e o próprio acesso à meditação, que é acesso à nossa funcionalidade da nossa mente, é o nosso campo psi. Então, nós existimos como percepção, como experiência e como vivência no campo psi. Essa representação aí é só para lembrar que nós podemos estar em vibrações, às vezes, mais agitadas aqui embaixo, por exemplo, né, desse quadro, com atividade, muita atividade, por exemplo, ou talvez com alguma ansiedade, medo. São situações que a gente faz parte da experiência humana, né? E que nem sempre é confortável para a gente, mas faz parte. Então a gente poderia dizer que nós temos, às vezes, vibrações de raiva, né? De sentimentos que não são bons para a nossa vida, para a nossa saúde, para nossas relações, mas acontecem, né? Sem fazer nenhum julgamento, isso pode acontecer com a gente. Então a gente diria que nós estamos em determinados tipos de vibração, às vezes, e em outros momentos nós podemos estar em vibrações mais serenas, mais tranquilas, né? Daqui mais no alto, talvez a gente traçaria como representação, claro, isto é uma representação que que nos traz mais serenidade, mais tranquilidade. E a meditação é sempre uma tentativa de nos colocar nesse campo de vibração de serenidade, de paz, de tranquilidade. A gente poderia dizer que é a vibração dos seres de luz, né? Isso tudo acontece não no campo físico, mas no campo psi. Por isso que a gente coloca aqui
que a dimensão do campo psi é uma dimensão espaço-temporal, mas ela congrega uma dimensão a mais, né? Vão além do espaço-tempo, né? E da matéria-energia. Então, podemos lembrar aqui que toda essa experiência nossa de estar no mundo, de estar nas relações, de estar conosco mesmo, tem, e que a gente fala, que a gente diz que é como nossa mente e cérebro se relaciona com o mundo, né? Está dentro desse campo psiquântico. É bom, é uma questão de linguagem, lógico, mas é uma questão também de abordar a funcionalidade, né, do nosso sistema mente-cérebro. Na meditação anterior, nós trouxemos aqui um pouco dessa ideia. Eu vou repetir aqui porque agora eu quero agregar mais um aspecto que eu não falei anteriormente. Mas só para lembrar, nós falamos que esse sistema físico e psíquico, ele se relaciona, pode ser representado nesse gráfico aqui, né? Nós temos o corpo, e temos um corpo, ele pode ter com ativação corporal mais alta, aí que nesse eixo horizontal, pode estar a ativação corporal mais alta ou mais baixa, né? Nesse eixo horizontal. E no eixo vertical, nós temos o psiquismo, né? Nós temos a intensidade dos nossos sentimentos, emoções, né? Que podem ter também mais alto ou mais baixo. A gente diria que mais positivos ou mais negativos, né? E nós estamos geralmente fluindo, né, por esses quatro quadrantes aqui, né? Às vezes, vamos pensar que no primeiro quadrante nós temos uma ativação corporal mais alta e sentimentos positivos, né? Sentimentos que nos fazem bem nesse sentido, né? É positivo aqui nesse sentido. Então, a alegria, o entusiasmo, né, são aspectos que nos coloca numa situação, digamos, saudável, tanto fisicamente quanto psiquicamente. Então, a ativação corporal está mais alta e os nossos sentimentos estão devidamente relacionados, né, a um aspecto que a gente está bem, né? Vamos chamar isso de estar bem, né, com a nossa com aquilo que está acontecendo com a gente, né? Nesse sentido, nós podemos dizer que o nosso campo psi está mais estável, né? Mais equilibrado também, né? Nós estamos. Então, tem tudo relação com o campo físico, tem relação com o campo psi, né? Com o campo do psiquismo. Acontece também que nessa relação, né, da ativação corporal, que é característica física, mais física, e a nossa característica psíquica, que está relacionada aos sentimentos e emoções, pode acontecer que às vezes a ativação corporal está baixa, né? A gente está cansado, né? Isto, por exemplo, né? O corpo não está dando conta de responder àquelas diversas situações, ou às vezes até mesmo alguma, algum adoecimento, né? Físico. Então, isso leva a gente a uma situação, às vezes, de sonolência, cansaço, né? E aqui a gente está colocando como que alguns neurotransmissores ou então alguns hormônios estão ligados a isso. E o que, que a gente tem que fazer, né? É tomar consciência daquilo e tentar atender aquela demanda do corpo, às vezes. Imagina, sonolência, né? Cansaço, são aspectos que a gente tem que respeitar isso, né? E trabalhar com isso, de forma a não ser uma simples. Não podemos ficar indiferente a isso, né? Mas o corpo, quando nós estamos com a intensidade, com o corpo, com a ativação corporal baixa, às vezes a gente fica indiferente às coisas, né? E aquilo ali também é um aspecto que tem que ser observado. Muitas vezes a gente pode estar querendo fazer meditação, mas a gente não está dando conta, né? O corpo não está conseguindo. Então é importante respeitar isso, observar e ver, fazer o que precisa ser feito para aquela situação, dentro daquele quadro que a gente está vivendo, né? É,
Numa outra situação, né, que a gente pode também ter como experiência psicológica, né, que é o termo usado é esse, nós podemos ter, por exemplo, tensão, estresse, né? E nesses casos, às vezes, ativar raiva, né, são sentimentos que podem acontecer em determinadas situações. A ativação corporal pode estar alta, mas a intensidade da emoção, do sentimento, ela torna-se, de certa maneira, negativa, né? Muita tensão, né? Muito estresse. Tudo isso pode conduzir durante um percurso longo na nossa vida, né? Pode conduzir ao adoecimento, né? Às doenças é, do- fisicamente falando, né? Sem falar as doenças do nível psicológico. É, e aí entra novamente a meditação, né? Podendo ser um elemento de reequilibrar, e eu quero chegar exatamente nisso hoje, né? E no nível mais complicado, né? Nós podemos estar com a ativação corporal baixa. E aí, um sentimento negativo. Aí tem, por exemplo, sentimento de tristeza prolongado, né? Nenhum problema com a gente ficar triste. Tem situações que ela acontece, mas não pode chegar no ponto de depressão, por exemplo, né? Onde a gente está ali numa situação tal que vai nos conduzir, né? Ao longo do tempo, né? Vai nos conduzindo a um processo de adoecimento amplo, né? Tanto físico quanto psíquico. Então, por que que eu estou colocando isso, né? Porque essa é a dinâmica do ser humano, né? Ativação corporal e intensidade de sentimento. A gente está geralmente fluindo por aí. O que que então nós podemos fazer? Vamos ver o próximo figura que eu vou colocar aqui. Na meditação, o que propõe é a percepção dessa experiência psicológica, né? A experiência, seja qual for, né? Eu estou tranquilo, eu estou alegre, eu estou cansado, eu estou indiferente, né? Eu estou estressado, ou eu estou numa situação, né, de muita pressão, muita tensão emocional e física. Então, todos esses aspectos, eles estão presentes e o interessante é que nós temos esses dois eixos, o eixo físico, né, do corpo, o eixo psíquico, mas nós temos também um terceiro eixo, que é o eixo da vivência, da experiência, né? Então, nesse quadro do eixo físico e o eixo psíquico, da experiência psicológica, nós temos essa experiência, né? A experiência acontecendo. Nós, então, uma vez tomando consciência, nós vamos ter aqui o terceiro eixo aqui que olha por cima. Então, a partir da mente, né, a partir da ativação do eu, que está associado à mente, um eu com E maiúsculo, aqui, nós temos o terceiro eixo, que é o eixo da vivência psicológica. Como nós vamos vivenciar isso? Como nós percebemos isso? Né? E é a partir daí que a meditação entra nos ajudando a ter esse encontro, né, com aquilo que está acontecendo conosco. Então, no período que eu estou com mais tensão, né, existem fatores, né, externos, né, relacionados à vida da gente, trabalho, né, problemas diversos, problemas familiares, é a gente poder fazer um pequeno retiro num certo momento e ali parar e enxergar o que está acontecendo, né? Então eu já estou no terceiro eixo, é a vivência psicológica. A meditação me propicia parar e ficar ali em silêncio, né? Acalmando, né? Buscando sair desse nível da vibração psíquica mais agitada, mais cansada, que é a experiência psicológica, né? Corpo-mente, e trazer, né, o meu campo psi para um nível de vibração mais equilibrada, mais serena. Então, eu estou saindo desse plano e olhando de cima, né? A partir da perspectiva da mente. Mesmo euforia, né? Uma euforia muito grande, né? Esse nível aqui, ó,
ativação corporal muito alta, muita emoção, também é um desequilíbrio de certa forma, né? Todos esses aspectos, na meditação, o ideal seria a gente chegar nesse ponto aqui, ó, esse ponto de equilíbrio, ponto zero, né? Então, para isso, eu olho de cima e vejo o que está acontecendo, né? A meditação me propicia isso. Daí eu vou então tentar o ponto de equilíbrio, né? Que é o chamado vazio. O vazio é difícil entender o vazio porque a gente pensa o vazio como um nada em si. Mas, em princípio, do ponto de vista do psiquismo, no vazio nós temos a ativação corporal estável, né? Nem muito pouca energia, nem muito excesso de energia. Ativação corporal estável, né? Em todos os sentidos, né, do nosso corpo físico mesmo e do nosso processos cerebrais, né, que está intimamente relacionado ao corpo. Então, a ativação corporal estável é aquele que a gente busca, né? Por isso que a gente, geralmente, na meditação, a gente inicia observando o corpo, né? Observando como que o corpo está respondendo, o que está acontecendo, se existe algum ponto de incômodo no corpo, alguma dor, né? E fazer o que for possível para a gente estabilizar aquilo. Então, ativação corporal estável. Observando a respiração, né? Acalmando a respiração, e ali a gente vai, coluna reta. Então, tudo isso está na ativação corporal, a estabilidade da ativação corporal. E que a gente pode, não só na meditação, que a gente está ali sentado, mas também ao longo do nosso dia, né? Daquilo que a gente está fazendo, né? Diversas atividades, até de uma caminhada tranquila, né? Então, a ativação corporal estável é o primeiro aspecto do vazio. O segundo aspecto do vazio é nós trabalharmos a nossa carga afetiva, né? A nossa carga afetiva são os sentimentos, as emoções e os próprios pensamentos, né? De forma a neutralizar isso, né? A carga afetiva é observar que se a gente está com uma emoção, né, alguma coisa emocional forte, é como que a gente pode, aos poucos, ir neutralizando, né? Pode ser um processo de ansiedade, ela acontece, mas como que eu não posso estar o tempo todo vivendo só naquele estado de ansiedade, de raiva, né? Ou mesmo de euforia, seja o que for, é buscar uma neutralidade como um processo meditativo e como um processo de estar é, equilibrando tudo isso. Quando nós, então, conseguimos a ativação corporal estável e a carga afetiva mais neutra possível, nós ficamos nesse ponto inicial central do eixo aqui, ó, nesse ponto central, né? A gente não está nem em nenhum excesso, fisicamente e nem psiquicamente. Então, é isso mais ou menos que a meditação estaria nos conduzindo, né? Daí, esse é o vazio, né? Não é um vazio lá enigmático, alguma coisa, parece que não existe, não. É um estado de neutralidade mesmo, psíquica e o corpo também tranquilo, né? Então, não é mínima energia, porque mínima energia é horrível, né? Máxima energia também é ruim. É o corpo no seu estado normal e a carga afetiva no seu estado neutro, né? Bom, então, para a gente encerrar, né, vamos criar um espaço de paz, né, que é uma figura apenas para nos induzir a isso. Então, vamos inspirando, expirando e buscando esse espaço de paz, esse espaço de vazio que nós acabamos de dizer, né? Tanto o corpo estável, como também a nossa estabilidade afetiva. Então, inspirando, expirando, buscando perceber a nossa ativação corporal e, e a nossa estabilidade do ponto de vista afetiva, né? De certa maneira, a neutralidade,
né? Nada tem que ser tão bom, nada tão ruim. É aquilo que é. As coisas estão ali. A gente está percebendo esse nosso sistema mente-cérebro operando, que é como nós lidamos com o campo físico, né? Com o mundo físico, que nós estamos ligados a ele, e com o mundo, com o campo psíquico, a dimensão psíquica, que é uma dimensão mais ampla, que nos permite encontrar, né, esse estado de, de estabilidade, porque aí eu acesso o meu eu superior, né? Se alguém quiser usar a nossa alma, né? Que está ali presente. As terminologias são várias, mas a vivência é que é importante. Então, inspirando, expirando, nós vamos encerrar esse vídeo e vou deixar aqui a sugestão que você possa continuar, né, com essa imagem, né, desse equilíbrio ou desse vazio que a gente tenta encontrar. Inspirando, expirando, acalmando o corpo, acalmando a mente, encontrando a paz, um espaço de paz, de serenidade, de silêncio, em todos os sentidos, mesmo que externamente tenha um ou outro som, algum ruído, mas internamente há um silêncio, que eu posso encontrar desse silêncio, eu posso estar ali presente nessa, nessa, nesse eixo de equilíbrio, né? No equilíbrio onde as coisas se cruzam e a vida vai acontecendo, a existência vai acontecendo. Então, novamente, expira, expira, vão trazendo também sentimento de gratidão, de serenidade, de equilíbrio.
Ok, até a próxima. Encontro de Meditão de Paz. Gratidão a todos e a todas que partilham desse momento e que todos os seres possam se beneficiar da energia que a gente compartilha de paz, serenidade e de quietude.